lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aquele porco, para que entrássemos neles. O 13. E Jesus logo permitiu. E saindo eles, espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada precipitou como despenhadeiros no mar. E era quase 2.000. E afogaram no mar. O versículo 14. E os que aposentaram aos porcos fugiu e anunciaram na cidade e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. O versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tinha as regiões assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O versículo 16. E os que tinha visto contaram-lhe o que aconteceu ao demoniado e a dos porcos, e começaram a rogar que saísse do seu território. O versículo 18. Entrando no barco, rogaram-se que foram endemoniados, que o deixasse estar com ele. O 19. E Jesus, porém, lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para o teu, e anuncia tão grande coisa que o Senhor te fez, e como tem misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grande coisa Jesus ele fez, e todos o maravilharam. Amém? Essa é a palavra. E aí a gente vai ministrar agora, nesse momento. Jesus aqui, quando eu li Marcos, e também está registrado em Mateus também, no capítulo 8, no versículo 23 até o 33. E também Lucas também registra esses dois fatos, que Lucas está em 8, versículo 22. E aí o 2 mostra a mesma cena, porém Mateus mostra que não tinha somente uma pessoa, e sim duas pessoas que era atormentado, era cheio de demônios. Mas o que chama a atenção foi a autoridade de Cristo sobre a questão da tempestade. Se nós observarmos muito bem, Jesus Cristo estava dormindo no barco. E uma coisa que chama a atenção é que ele estava dormindo. Porque, na verdade, Cristo, quando a gente vê no livro de Marcos, ele estava fazendo muitas palavras, né? Ensinando o povo. Por ele ensinar muito o povo, quem sabe muito bem, quem ensina, ilustra, fala algo, ele é cansado também, como uma pessoa que trabalhou muito também. E só que o cansaço é mais na parte não física, e sim mental. Quando Jesus ficou no barco, a tempestade, o mar estava calmo, tudo estava calmo, então ele simplesmente deitou e ficou lá tranquilamente. Bem, eu cansei. Mas o que acontece é que de um lado, do outro, o mar se ajeitou muito e ficou muito bravo. De uma forma tão grande que os discípulos que estavam com ele ficavam com muito medo. E chegaram nele e perguntaram, né? Por que o senhor não tem... o senhor não está... Foi até interessante que eles falam assim, o senhor não percebe o que está acontecendo? Mas Cristo estava cansado, ele não tinha como saber disso. Mas o que me chama a atenção é que não foi exatamente uma coisa natural. Foi exatamente algo que aconteceu por natureza mesmo. Não foi uma tempestade, porque eu venho uma tempestade. Mas o que me chama a atenção foi que, na verdade, foi demônios que agitaram o mar e tiveram muito vento. Porque Jesus estava indo para socorrer ali um endemoniado, o Gadareno. Cristo estava ali para libertar um homem que estava completamente preso sob corrente.
E Cristo precisava quebrar essa corrente. E para quebrar essa corrente, ele precisa fazer o quê? Atravessar. O que chama atenção é que muitas vezes na nossa vida, como cristão, depois que nós conhecemos, nós precisamos ir até um certo lugar, partir para outro lado, para outra sistema, para outra banda. E nem sempre que nós vamos acontecer é coisa boa. E geralmente vamos ter muito problema no mundo espiritual. No início, talvez vocês não perceberam, os ouvintes, no início nós tivemos muito problema. A comunicação estava um pouquinho complicada. Por que estava complicado? Porque o inimigo não quer que vocês ouvem a importância da saúde. Quem estava no início viu a importância que a Liga falou sobre a vacinas e a saúde. E agora ele também está ciente de que agora vem uma administração para enfrentar a toda do inimigo, né? É que quando o Cristo fez maravilhas aqui em Mateus, tem uma parte muito interessante que ele vai falar em Mateus, ele vai do capítulo 8 até o finalzinho, ele vai falando assim, ó, Jesus curou um leproso, no capítulo 1, versículo 1 ao 4. No versículo 5 ao 13, Jesus cura o empregado de um romano. E Jesus fez muita gente na cura. No versículo 14 do versículo 13, Jesus curou muita gente. E antes de tudo o que acontecesse, além de Jesus ministrar para todos eles sobre palavras, também Jesus fez maravilhas, já foi curando muitas pessoas. E aí por isso que Mateus escreve no versículo 17 que o profeta Isaías profetizou em capítulo 53, versículo 5, que ele levou as nossas doenças, porque estava fazendo maravilha ali. E Cristo está fazendo maravilhas ainda, eu creio nisso, porque o ministério dele ainda não acabou. E pelo contrário, está fazendo cada vez mais na nossa vida. Quando Mateus fala sobre essa profecia, estava mostrando o poder de Cristo sobre as enfermidades. E uma coisa que me chama a atenção é que, no caso de não só enfermidade, ele expulsou alguns demônios e eles ficaram assustados por causa do poder da autoridade de Jesus Cristo. E eles perguntaram, quem é esse homem que todos obedecem pelo seu nome? Então, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem poder de fazer maravilhas. Então, ele está chegando para um outro lado da margem. E quando ele chega no outro lado da margem, que está registrado aqui em Marcos, capítulo 5, e quando ele chega ali na província dos Galileus, e o versículo 2, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. Como eu estava falando para vocês, Marcos registrou um homem, mas Mateus fala que foram 2 homens. Então, na verdade, não tem contradição. É que cada um faz aqui, como eu sempre digo, os livros dos evangélicos, eles mostram algo importante para a nossa vida. Cada um dá uma visão. Eu gosto de citar, como na minha igreja eu falo, que é como se fosse os evangelhos, como se fosse 4 pessoas com celulares tirando foto. Se tivesse de frente de mim, se eu tirar foto de frente, uma outra pessoa tirar uma foto minha, ele vai pegar toda a minha frente. Mas se tiver uma outra pessoa de costa, ele vai tirar a foto da costa. E aqui do lado esquerdo vai tirar somente o lado esquerdo, que está do lado direito vai tirar foto do lado direito. Então cada um vai ter uma visão e ele vai registrar essa que ele viu e que chamou a atenção. Então não tem contradição. E pelo contrário, tem confirmações de pessoas que relataram algo que um não viu e o outro viu. E isso é muito bom. E aqui o Marcos reconheceu um, mas Mateus mostrou 2. Que
Esses dois mostraram a importância de Cristo ter ido lá para fazer a libertação desse homem. E o inimigo, aqui quando Cristo manda as águas parar e a tempestade parar, ele estava falando, chega para o demônio. Isso que é importante, é por isso que eu li esse versículo de Jesus dando uma ordem para o mar se aquietar e o vento se calar. Então, essa é a parte importante de nós entender que se eu só falasse sobre a cura, a libertação sobre o Gadareno, talvez nós não ia entender o porquê Cristo mandou acalmar a tempestade. Essa tempestade foi causada para que pedida a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontece não só com isso, é para mostrar que está registrado os 3 para mostrar para nós que se leva a palavra de Deus, tem empecilho que a gente tem que olhar que é no mundo espiritual. Nem tudo é tão normal assim. Às vezes acontece algo na nossa vida que a gente tem que respirar, olhar para um lado, olhar para o outro e falar, opa, isso aqui não é normal. Porque veja, não estava normal o barco, estava tranquilo, tanto é que Cristo deitou, dormiu, e quando estava bem próximo a tempestade ficou bem brava, o vento bem forte, e aí Cristo ainda estava descansando. E Cristo mostrou aqui para eles que pequena fé. Por quê? Porque Cristo já estava instruindo eles, já mostrou a força que ele tem, o poder que ele tem. Na verdade, era Cristo poderia estar descansando ainda, se os discípulos ainda confiassem no que Cristo estava anunciando, falando. Isso mostra também o que Cristo quer dizer para nós. O que eles nos ensinam é algo que nós temos que pôr em prática. Cristo estava querendo dizer, por que vocês estão com pequena fé? Vocês não estão vendo o que eu já fiz? Eu já não te dei autoridade? Presta atenção, irmão, que está me ouvindo. Irmão, que está me ouvindo. Você tem autoridade. Você tem essa autoridade. Assim Cristo já deu para nós. Na morte que ele teve e ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele já uniu os outros discípulos, e depois que uniu os outros discípulos, conversou com eles e falou para eles irem para Jerusalém, permanecer lá até que venha o poder do céu, que é o Espírito Santo. Então ele já mostrou essa autoridade, já deu essa autoridade, e essa autoridade está tão sobre eles que Pedro entendeu. Porque quando Pedro, um homem, foi lá pedir para ele algum dinheiro, uma ajuda, Pedro olhou para ele, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu dou, isso você recebe. E que ele tinha o poder do nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Assim também você. E assim também nós podemos ver que essa autoridade também está sobre os demônios. Porque esse homem, ninguém poderia segurar ele, ninguém poderia amarrar ele, ninguém segurava ele, ele quebrava tudo, ele destruía tudo. Ele morava num sepulcro, ele morava num cemitério. E ali essa libertação foi tremenda, que a cidade toda ficou aterrorizada, todos ficaram com tanto tormento que viram a grande maravilha que Cristo fez. Também essa autoridade está sobre nós. Nesse momento, eu quero pedir essa autoridade para o nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão me ouvindo, autoridade de libertação. Você que está usando droga, você que está na enfermidade, você que está com a depressão, você que não sai, está no sentido de querer perder a vida por causa da luta que está tendo, você que ainda está lutando para arrumar um emprego, você que está com o sentimento de casamento, tudo o que está acontecendo agora nesse momento, nós estamos com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo para quebrantar essa corrente. Não é pela minha autoridade, mas eu estou invocando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com essa autoridade que Ele nos concedeu pela morte
pela ressurreição, e depois ele falou para nós receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele dá essa autoridade para nós. E essa autoridade, ela tem que obedecer. E essa autoridade é tão forte que o mundo dos céus, o mundo dos mortos, e aqui na terra, tem que obedecer o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento eu estou invocando todo o problema que os ouvintes estão tendo aí. Qualquer coisa que tiver, se você tiver suficiente no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio que você será liberto. A cura que você acha que o médico falou que não tem cura, você pode ter a certeza que nesse momento, nesse poder do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ter essa cura. E você pode testemunhar um dia aqui na rádio, a Rádio Arujá Gospel, e falar: olha, eu recebi a cura, porque eu creio nesse poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio também que alguém que está aqui por muito tempo, drogado, que vivendo uma vida ruim na sua vida, que se entregou a sua vida para as drogas, agora estou querendo, cansei dessa droga, não quero mais usar, eu sou dependente químico, não quero mais usar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, você está liberto. E esse poder dá condições de você falar que está livre e pode caminhar em qualquer lugar e falar: não preciso dessa química, eu não necessito. Você que está aí nesse momento também, ouvindo a Rádio Gospel, aleluia, sabendo que você está numa depressão, querendo até às vezes perder a vida, sendo que Cristo lutou por você, fez tudo por você, e você já é vitoriosa, só você ter nascido. Você não tem ideia como foi a luta para você ter nascido. Desde o ventre de sua mãe, você já é vitorioso, mas não sei o que aconteceu, você está com a depressão, achando que perdeu tudo. Não perdeu, porque ainda tem muita coisa para você conquistar, e nesse momento, essa depressão, essa angústia, tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, você está enfrentado. Aleluia. Às vezes também você está numa situação crítica com o esposo, ou a esposa com você, nesse momento, está quebrantado, essa corrente está quebrada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo também. E eu creio que a partir de agora, você vai dar testemunho para aqui na rádio e falar que a partir de agora, depois que você ter ouvido e crer nesse poder do nosso Senhor Jesus Cristo, vai estar liberto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então creia nesse poder, creia no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz, né? Como a Lerica falou assim: qual é a vacina do nosso pecado? Nós que estava falando de tanta prevenção da vacina, né? E qual é a vacina para o nosso pecado? Nada mais é que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E você já tomou essa vacina. Você não foi no posto, você não foi nada. Você simplesmente recebeu essa vacina há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz, e ali Ele doou o seu sangue para os nossos pecados. E nossos pecados foram sarados de todo o mal através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje essa é a mensagem de que Cristo faz isso na nossa vida. E hoje eu creio que através dessa palavra, Cristo está libertando de todo o mal. E assim eu encerro a mensagem e agradecendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, pastor. Deus seja louvado através da sua vida. Essa mensagem ela é uma mensagem muito linda, né? Quando Deus fala sobre aquele homem que estava endemoniado. E você vê que ele escolheu os discípulos, e os discípulos tinham uns que não tinham fé, né? Para fazer. Mas Deus, ele não escolhe errado. Ele escolhe certo. Se tinha uns ali que precisava ser provado, foi provado. Porque, não tinha fé, mas passou a ter. E é assim que Deus faz. Irmãos, vamos ouvir um louvor e já retornamos em nome de Jesus. Cresça de Leandro Borges. Amém? Já voltamos. Amém.